Boa noite, irmãos. Que bom que você veio participar desse nosso terceiro e último culto. Vocês devem ter observado que nós temos uma equipe muito grande de monitores trabalhando com o Ministério Infantil, Bebê Kids, com culto paralelo que temos para eles. Estão vestidos de laranja, uma camiseta escrito Igreja, Família. Nós precisamos muito da ajuda de vocês, para que possamos fazer o trabalho com as crianças. E esse projeto Igreja Família, nós sabemos que a igreja passa pouquíssimo tempo com as crianças, mas na família é que eles ficam. Então nós precisamos da sua ajuda para que a mensagem de Deus possa interagir na vida das crianças. As crianças saem daqui com algumas tarefas para os pais fazerem. Então nós pedimos a ajuda de vocês, cumpram essas tarefas. Nós tivemos fim de semana uma equipe que foi para Campinas fazer um treinamento, falando da interação entre igreja e família, para que possamos educar as crianças no caminho do Senhor. Nós estamos, irmãos, trazendo uma série de mensagens baseada no livro de Gálatas. O livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, e Paulo, escrevendo, ele tenta justificar o seu ministério. Ele estava sofrendo muitos ataques, e ele fala que o ministério dele, o povo dizia que tinha que cumprir a lei. Ele dizia, olha, sim, mas temos que ter o Espírito Santo transformando vida. E ele então escreveu esse texto que nós estamos usando como base da mensagem, Gálatas capítulo 5, 22, 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não sei qual o gomo desta laranja falta em sua vida. Imagine se você tivesse tanto amor, pudesse amar a você mesmo, amar a Deus e amar o próximo. Imagine se você fosse uma pessoa alegre, contagiasse com alegria as pessoas que estivessem do seu lado. Imagine se você pudesse toda noite colocar sua cabeça no travesseiro, dormir em paz, ter um sono tranquilo, diante das lutas, mas a paz você sentir. Imagine se você pudesse ter aquela paciência, que você está sendo atacado de tudo quanto é lado, mas você não quebra, você tem resiliência, você suporta. Isso é longanimidade. Agora imagine se você tivesse essa benignidade, ou seja, você jamais tem uma atitude de retribuir o mal com o mal. Você tem um caráter de fazer o bem. Imagine se você pudesse no dia a dia estar fazendo boas obras, atos de amor. O mundo seria melhor, não seria? O seu lar não seria melhor? Seria. O ambiente do seu trabalho seria melhor. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Quer nos transformar para que nos tornemos seres humanos melhores, para que o mundo possa melhorar. Nós já falamos sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, o longânimo, a paciência diante das lutas. Falamos da benignidade, do caráter em fazer bem e nunca fazer mal. E hoje vamos falar sobre bondade. A diferença de bondade e benignidade nós já falamos aqui. Benignidade é o caráter, é o que está aqui dentro, o que me impulsiona a ser bom. E bondade são os atos que eu pratico, de realizar coisas boas para beneficiar o próximo. Não é só a intenção é a benignidade. A bondade são os atos de bondade. E percebe que bondade aqui, como virtude do Espírito Santo, precisa estar embasada no amor. Quando trouxe a primeira mensagem, eu falei, olha, o amor é a base de tudo. Sem amor, não adianta nada. Um grande exemplo que nós temos de bondade na Bíblia é uma parábola que Jesus contou. Você consegue lembrar, fazer uma conexão, falar em bondade, um exemplo de uma parábola que Jesus contou, de alguém que foi muito bom? Alguém consegue pensar? O bom samaritano. Vamos entender essa parábola para entendermos o que é bondade. Os samaritanos, eles
viviam na Palestina, embaixo ao sul tinha a Judéia, onde estava Jerusalém, divisa tinha Samaria, onde estavam os samaritanos, capital Samaria. Nós tínhamos mais na divisa ao norte, a Galileia. Os judeus no tempo de Jesus não falavam com os samaritanos. Por quê? Na história dos samaritanos, quando houve a divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte, entre lá os filhos o sucessor de Salomão, que dividiu o reino de Israel em duas partes, Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul, Judá, ficou com 2 tribos, Reino do Norte, Israel, com 10 tribos. E foi assim durante muito tempo. Houve uma época na história de Israel que os assírios vieram e invadiram a Palestina. E levaram então as tribos do Reino do Norte como cativeiro. E pegaram aquelas tribos, as 12 tribos que moravam ali, principalmente em Samaria, na Galileia, e levaram para outras nações e trouxeram povos de outras nações para habitar ali. E houve uma miscigenação, houve uma mistura de raças. O Reino do Sul, chamado Judá, ele resistiu, ele não caiu, caiu mais tarde. E depois eles foram levados para o cativeiro, mas eles se mantiveram separados, eles voltaram para Jerusalém. E o povo de Samaria, houve essa mistura tremenda, e também um pouco no reino do pessoal que morava na Galileia, tanto é que eles tinham um preconceito muito grande com os galileus, e nós vamos ver lá na Bíblia que eles falam, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, por causa dessa mistura. Agora, os samaritanos eram muito fortes, havia uma inimizade muito grande entre samaritanos e judeus. Na parábola do bom samaritano, acontece uma coisa interessante, um judeu estava caminhando e ele foi assaltado. Os assaltantes machucaram, levaram as coisas dele, levaram o dinheiro dele, deixou aquele judeu caído na estrada, na beira da estrada, todo machucado. E quando estava ali, diz que passou um sacerdote. O sacerdote é aquele que conduzia a adoração de Deus, do povo diante de Deus, levava os pedidos do povo até Deus. E quando diz que o sacerdote passou, viu aquele judeu, irmão dele, caído ali, passou de longe e foi embora. Não fez nada. E depois então passou o levita. O levita era aquele que ensinava a lei. O levita também passou e foi embora, não fez nada. Aí passou o samaritano. O samaritano, que os judeus achavam que era impuro, viu o judeu ali, caiu, disse que pegou, passou óleo nas suas feridas, ajudou, pegou, colocou em cima do seu animal, levou para uma estebaria na cidade mais próxima, ali no hotel, né? Na hospedaria, e falou para o hospedeiro, olha, aqui está o dinheiro para pagar a diária dele, eu vou continuar a viagem, quando eu voltar, se ele teve mais despesa, eu pago. Ele é chamado do bom samaritano. Agora é interessante, essa história foi contada porque um dos líderes judaicos chegou perto de Jesus e perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus não tinha morrido ainda, ele não tinha se sacrificado ainda, os sacrifícios no templo existiam. Jesus disse, você conhece as leis? Pratique as leis de Deus, que você vai para o céu. E Jesus disse, você conhece as leis de Deus? Como você as vê? Ele disse, olha, eu conheço amar a Deus sobre todas as coisas. Ele citou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Aquele levita que fez essa pergunta, o judeu, o sacerdote que conhecia isso, não amou o próximo. O samaritano amou o próximo. Esse é ato de bondade. Isso é ser bom. Deus é bom. Pegue seu esboço, tem um esboço aí no boletim, eu quero que você pegue. Eu fiz uma pesquisa sobre bondade na Bíblia, é lógico que não dá para falar tudo. Toda vez que eu preparo um sermão fica grande, eu tenho que reduzir, né? O tempo aqui é mínimo. E então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a Bíblia fala sobre essa bondade que Deus está pedindo de nós, que o Espírito Santo coloca. E a base de tudo é essa aqui.
Deus é bondoso, Deus é bom. Deus é muito bom. Deixa eu me contar outra história. O povo hebreu tinha saído do Egito. Deus libertou o povo hebreu, que se tornou posteriormente judeu, do Egito. Eles clamaram, Deus os tirou de lá. E passado mais ou menos 3 meses, então, eles estavam no deserto. Diz que Moisés subiu ao monte para buscar a orientação de Deus na condução do povo, e Deus estava dando as leis para Moisés. Moisés ficou o tempo lá, 40 noites, 40 dias lá no monte. E o povo diz, olha, Moisés morreu, o Deus que ele tinha nos deixou, e chamou Arão, que era o sacerdote, e disse, faça o seguinte, faça um Deus para nós, para ser o nosso Deus, e nos conduza nessa jornada. E Arão, sacerdote, caiu nessa cilada. E Arão disse, olha, cada um entrega aí seus anéis, seus brincos, vou fazer um Deus para vocês. E derreteu e fez o quê? Um bezerro de ouro. E fizeram então um culto de adoração, que na realidade foi uma orgia, porque o texto diz que havia orgias, um carnaval ali. E quando Deus estava com Moisés, lá no monte, percebeu aquilo e disse, Moisés, desce. Aí Deus falou, o teu povo, que você tirou. Deus não disse mais, o meu povo que eu tirei. Desce porque eles se corromperam. E diz então que Moisés desceu. E quando viu aquilo, o coração dele ficou muito bravo. Ele quebrou as tábuas da lei, e chamou o povo, pegou o bezerro, derreteu o bezerro, moeu o bezerro, jogou o ouro em pó na água, mandou o povo beber. Que água cara, né? Água cara. E aquilo trouxe muita tristeza para o povo. E Deus trouxe doença, enfermidade, porque o povo se afastou dele. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou destruir o povo. E eu vou recomeçar tudo com você. Eu vou fazer de você uma grande nação, porque esse povo está corrompido. E Moisés intercedeu pelo povo. Deus, não faça isso. O que os nossos inimigos, o que as outras nações vão dizer? O Deus dele tirou eles lá do Egito para matar no deserto? E Deus percebeu que Moisés tinha essa consideração. Deus disse, olha, tá bom, eu não vou fazer isso. Mas eu não vou com o povo, não. Você vai conduzir o povo, mas eu não vou junto, não. E Moisés falou, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Você já fez uma oração assim? No empreendimento? Deus, eu quero fazer isso, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Moisés fez isso. E diz então que Deus falou, tá bom Moisés, eu vou com você. Eu vou com você. Aí Moisés quis dar, né? Deus deu a mão, quis dar tudo. Aí ele fez uma oração muito interessante para Deus, um pedido para Deus. Deus, deixa eu ver a sua glória. Deixa eu ver a sua glória. E a resposta de Deus está aqui nesse texto de Êxodo 33, 19. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha... Olha só, bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Aí é que esse Senhor é Jeová, o tetragrama que os judeus não pronunciavam e nós traduzimos por Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Mas como? Me mostra tu agora, o Senhor vai me mostrar isso. Percebe? Deus fez com que Moisés tivesse um sentimento, tivesse a visão de quê? Da glória de Deus. Estava resumido numa palavra chamada bondade. O que o povo tinha feito? Pecado. E Deus foi bondoso, Deus foi misericordioso, Deus foi compassivo para com o povo. Isso é bondade. Quando Moisés pediu para ver a glória, Deus mostrou como que ele era bom. Olha o que eu fiz. Irmãos, Deus é um Deus de bondade. Muitas vezes nós vemos coisas acontecendo, nós culpamos Deus. Nós culpamos Deus pelas coisas erradas que fazemos. Como se Deus fizesse o mal, Deus não faz mal. Paulo escrevendo lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, ele diz, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade,
tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Percebe? Essa bondade de Deus, essa benignidade de Deus, é que nos faz chegar até Ele e dizer: Deus, como que eu sou mal, como que o Senhor é bom, me arrependo de quem eu sou, dos pecados que eu tenho cometido. É por causa da bondade de Deus, Deus é bom. Irmãos, quando nós reconhecemos que Deus é bom, nós temos que espelhar isso em nossa vida. Lembra que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? O homem, por essência, ele é bom. A essência do homem é boa. O mal foi um vírus que entrou e não faz parte da essência do homem. Agora, quando o mal entrou, realmente atrapalhou tudo. Mas Deus fez o homem para fazer coisas boas. Deus é bom. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim, vamos juntos. As misericórdias do Senhor, porque as suas renovam-se, grande. Percebe, no dia a dia nós falhamos, nós somos como o povo hebreu lá no deserto, fazendo ídolos, pedindo que façam ídolos para nós adorarmos, para nós buscarmos a cada dia, ou seja, cada dia nós pecamos, cada dia nós desobedecemos, cada dia nós ofendemos a Deus, mas Deus é rico em bondade, Deus é rico em misericórdia. E como nós somos feitos a imagem e semelhança dele, anote aí no seu esboço, Deus nos fez para praticarmos boas obras. Anote aí, boas obras. E eu quero trazer à memória o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, Paulo falando sobre salvação, ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Percebe? Deus nos fez para fazermos boas obras. No contexto aqui, como eu disse, Paulo estava falando sobre salvação. Ele disse, olha, a salvação não vem das obras. A salvação é um presente que Deus nos dá, no seu ato de bondade, no seu ato de misericórdia, na sua graça. É um presente que nós não merecemos, é um presente, você não cobra, você não paga, Deus não cobra. É pela graça dele, é gratuito, é pela bondade dele. Mas interessante, parece que Paulo, dando essa ênfase, e para que não menosprezasse as boas obras, então Paulo diz o seguinte, olha, nós fomos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Bom, se as boas obras não me salvam, não estou isento de fazê-las, eu preciso fazer boas obras, eu ganhei a salvação, mas ainda eu tenho que praticar as boas obras. Quantas oportunidades você perde de fazer boas obras? Imagine na semana que passou. Será que você teve oportunidade de praticar atos de bondade ou atos de amor? Eu estava pesquisando na Bíblia alguns textos que nos mostram as oportunidades para nós praticarmos bondade, atos de amor, praticarmos atos de bondade. A primeira que eu quero mencionar é na família, no seio da sua família. Olha o que o texto diz, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 5, versículo 3 a 8. Se você tem sua Bíblia, abra aí. Se você está em a Bíblia no aplicativo, no celular, pode abrir, coloca no modo silencioso, mas acompanhe esse texto. Eu vou ler esse texto da palavra de Deus que diz assim, prestem atenção sobre você fazer atos de bondade ou boas obras no seio da sua família. Diz assim, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Olha só, trate as viúvas que realmente são necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos,
que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. O primeiro lugar que fazer boas obras é no seio da família. É cuidar dos avós, cuidar dos pais, cuidar das pessoas que precisam do seio da sua família. E o texto continua, versículo 5. Eu acho interessante, ele fala assim: a viúva realmente necessitada e desamparada, ou seja, vai ter viúvas que não tem ninguém para cuidar. Então a viúva realmente necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus, e persiste dia e noite em oração e súplica. Olha só, diz que tem viúvas, pessoas necessitadas que estão dizendo: Deus, já não tem quem cuide de mim, me ajude. Pessoas estão orando, pedindo a ajuda de Deus. E ele diz: mas a que vive, aí ele faz um contraponto, mas a viúva que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles essas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Ele diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Tem muita gente fazendo boas obras nas ruas, isso é ótimo, mas olha para dentro da sua família, tem pessoas necessitadas, eles não querem fazer, não querem ajudar. Opa, a Bíblia diz: tem coisa errada aí. Comece na sua casa, comece no seio de sua família. Se realmente você está movido por amor, comece naquele ciclo mais próximo. Mas interessante, aqui há um outro grupo que eu vejo na Bíblia, que a Bíblia fala que nós temos que fazer boas obras. E aqui é direcionado para nós, igreja. A igreja é um membro, é que nós aqui trabalhamos. Lá em Gálatas 6:10, Paulo diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, olha só, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Esse é um parâmetro para o ministério de ação social da igreja, de responsabilidade social, para o ministério diaconal da igreja. Diz: olha, a igreja tem a responsabilidade de, em primeiro lugar, cuidar daqueles membros que estão em processo, que estão precisando, que têm necessidades. Então o ministério de responsabilidade social, em primeiro lugar, tem que olhar a família espiritual, os da família da fé, que estão precisando de ajuda. E será que você sabe se tem membros da igreja precisando de ajuda? E você tem ajudado? Olha o que a Bíblia diz. Você diz que é membro da igreja, membro de um corpo. Mas você sabe as necessidades dos outros membros? É isso que ele está dizendo aqui. É oportunidade para você demonstrar e fazer atos de amor, atos de bondade. Mas tem um outro grupo, já falei, a parábola do bom samaritano, de ajudar o próximo. Deixa eu lembrar dessa parábola mais uma vez. Aquele samaritano conhecia o judeu? Não. Quem é o próximo? O próximo são pessoas que você não conhece, mas que está próximo de você, que por acaso ficou próximo de você. No caso ali do bom samaritano, ele estava numa viagem e deparou-se com alguém machucado, caído, assaltado ali. Aquele se tornou próximo dele, não o conhecia, nunca tinha visto. Provavelmente aquele judeu, se tivesse em condições, não falaria com ele, porque os judeus não falavam com ele, ele também não falava com os judeus, mas naquele momento ele tinha benignidade, o caráter dele, e ele teve esse ato de bondade. Quantos próximos você tem encontrado na sua vida? Pessoas que você não conhece, que estão precisando de ajuda, e você sabe, e às vezes você pode ajudar. Deixa-me dizer uma coisa: Deus não vai pedir de você aquilo que Ele não lhe deu. Deus nunca pede de nós algo que não nos tenha dado. Então, se Ele lhe deu a oportunidade de ajudar, é porque Ele disse: eu já dei para você isso.
Então você vai encontrar muitos próximos em nossa sociedade, em nossa comunidade, em nossa cidade, no mundo em que estamos vivendo, que estão orando pedindo: Deus me ajude, como as viúvas, ó Deus, mande alguém. E Deus vai mandar alguém, vai mandar você. Você é a resposta para muitas orações. Mas deixe-me aqui mudar o foco de pessoas para um outro ato de bondade que você tem que fazer. Eu chamo de ato de bondade. Está lá em Gênesis 2, 15 e 17, quando ele diz que seja bondoso para com a natureza, ou cuide bem da natureza. Interessante, quando Deus criou o homem, diz o versículo 15, 16, 17, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus disse: está tudo aí para você usar, mas cuide e administre. Tem coisas que você não pode. E aqui representando a árvore do bem e do mal, na natureza tem coisas que nós não devemos fazer. Seja bondoso para com o mundo que nós vivemos. Deus criou tudo isso de forma maravilhosa. Pratique atos de bondade para com o meio ambiente. Pare de jogar lixo no chão. Para de jogar lata na rua. Para de jogar copo descartável na rua. A rua não é lugar para descartar. Para de jogar papel canudinho na rua. Abre a janela do carro e joga uma latinha. Para! Atos de bondade para com a criação de Deus. Deus criou com muito zelo, com muito carinho, e você está destruindo, nós estamos destruindo. Se isso é difícil, o próximo grupo eu acho que é difícil também. Atos de bondade para com seu inimigo. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: olha que Jesus já disse que devíamos amar os nossos inimigos, não foi isso? E amar não é sentimento, é ação. E agora Paulo diz o seguinte: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Que morra. Não, a Bíblia diz: se tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas na cabeça, sobre a cabeça dele. Você imagina alguém com brasa na cabeça? Ainda mais os carecas. Diz que quando você faz o bem para alguém que lhe fez mal, é como botar brasa na cabeça dele. Vai incomodar muito. Ele está dizendo: faça o bem para o seu inimigo. Pensou em alguém? Passou por alguém na sua cabeça? Ele diz: faça o bem. Aproveite essa semana e faça um ato de bondade. Faça uma boa obra para aquela pessoa. Coloca a brasa na cabeça do inimigo, mas não com a intenção disso, mas com a intenção de mostrar quem você é. A benignidade que há dentro de você. Que você é diferente. Agora, quando nós praticamos boas obras, nós corremos riscos. Existe a armadilha que nós temos que ficar atentos. Eu quero citar duas, apenas citar. Eu quero partir de Efésios 2, 8 e 9, que Paulo fala da salvação, que a salvação é pela graça, não é das obras, para que ninguém se glorie. Então, Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém... Deus disse: eu não vou permitir que vocês façam alguma coisa para alcançar a salvação, senão vocês vão chegar de mim e dizer: Deus, fui eu que consegui minha salvação. Deus disse: ninguém vai se gloriar. Ele diz: boas obras para que ninguém se glorie. Cuidado. Uma cilada de fazer boas obras é você começar a se gloriar. É autoglorificação. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Opa!
E Jesus nos orientou lá em Mateus 6, de 1 a 4. Abra a sua Bíblia, eu vou ler esse texto. Olha a orientação que Jesus dá em Mateus 6, de 1 a 4. Ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, cuidado para você não começar a se gloriar nas boas obras que você faz, nos atos de amor que você faz. E uma segunda armadilha, só quero mencionar, é cuidado para você não fazer boas obras pensando em receber algo em troca. Tem muita gente que vai lá ajudar alguém, mas com segundas intenções. Aí deixe-me dizer, para Deus não conta isso. Deus não vai computar isso. Anote aí nos seus bolsos, porque boas obras são resultado do amor. Coloca a palavra amor. Você vai fazer atos de amor, atos de bondade. Você vai fazer boas obras movido por amor, não por segundas intenções. E Paulo falou isso de maneira fantástica quando escreveu 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero ler só os versículos de 1 a 3. Olha o que ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Agora preste atenção no versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus está dizendo que se você não fizer atos de bondade, se suas boas obras não forem atos de amor, para Ele não está sendo computado, você não está juntando tesouro nos céus. Porque as boas obras, elas são parte do primeira virtude, o primeiro gomo, amor. Agora, se você não tem amor, você vai fazer boas obras com segundas intenções. Você vai fazer boas obras para se vangloriar, para ser glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 1, ele faz as colocações sobre boas obras, atos de amor. E no versículo 9 e 10 ele diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que mais do que a vocês. O amor é o maior bem que você pode oferecer para alguém. Aquele amor que está dentro de você, que você recebeu de Deus, porque esse amor não vai fazer você fazer mal. Esse amor que está dentro de você não faz você fazer mal. E você sabe que esse amor é o maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. É o segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento é amar a Deus. Então, se você quer fazer o bem, ame. Tenha atos de amor para com o próximo. Seja movido pelo amor. Agora é interessante, o amor, esse amor, precisa ter empatia para com as pessoas.
Não é você ajudar alguém, mas manter distância. É você se envolver. E Paulo, então, em Romanos, ele vai dizer o seguinte, nos capítulo 12, versículo 15 e 16. Alegrem-se com os que, ou seja, interajam com eles, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, ou seja, cuidado para você não tratar um diferente do outro. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos, olha só, a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu chamo isso de empatia. Você olhar para alguém e você ter empatia com essa pessoa, você se colocar no lugar daquela pessoa. Não é olhar aquela pessoa quando você estivesse visitando o zoológico aqui da universidade, os animais estão lá e você fica aqui, que bonito. Ou então você vai numa creche, olha, tadinho, coitadinho, mas nem toca. Fazer boas obras, movido pelo amor, você vai ter empatia com alguém, você vai sentir isso. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para alguém. É quando alguém sente que você está no lugar dela e você está fazendo isso. Cuidado para não escandalizar. Paulo vai dar vários exemplos. Em 1 Coríntios diz, olha, se comer carne escandaliza seu irmão, não coma. Muitas vezes você deixa de fazer certas coisas como ato de amor. Você gostaria de fazer, mas se eu fizer isso vai escandalizar, eu não vou fazer. Isso é ato de amor. Humildade. Quando você se comporta com humildade diante do outro, isso é um ato de amor, é um gesto de amor. Agora anote aí no seu esboço, não é fácil não, você precisa persistir. Boas obras exigem persistência. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu volto ainda ao versículo 11 e 12, ele diz assim, nunca falte a vocês zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, percebe? Pacientes, longânimo, resiliente quando a tribulação vier, não desista, não deixe de fazer o bem. Cuidado para não demorar em fazer o bem. O bem é algo urgente. Eu fico imaginando o que aconteceu com Nicodemos e com José da Arimateia, que diziam que eram discípulos ocultos de Jesus. Quando Jesus foi julgado, eles estavam lá, tentaram defender Jesus muito sutilmente. Depois que Jesus morreu, eles foram ousados, foram lá pedir o corpo de Jesus. Foi a bênção, cumpriu-se uma profecia. Mas eles podiam ter ajudado Jesus enquanto vivo, não é? Podiam ter feito alguma coisa assim. Gente, o bem é urgente. Se alguém está precisando de ajuda, ajude. Porque amanhã pode ser tarde demais. Então, persistam, não desistam de fazer o bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Em Romanos 2, ele diz o seguinte no versículo 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistem em fazer o bem. Buscam glória, honra e imortalidade, mas em Deus, não em si próprio. Diz que Deus vai abençoar, honrar aqueles que persistem em fazer o bem. Não desista. Por favor, não deixe que a malignidade, que é o inverso de benignidade, apodere-se de você. E quando a benignidade fazer parte de você, você vai desenvolver atos de amor. Eu quero concluir mostrando alguns tipos de boas obras que a Bíblia fala que temos que fazer. Então eu fui pesquisar o que a Bíblia fala, o que nós temos que fazer.
milhares de coisas nós podemos fazer. Mas eu achei interessante algumas diretrizes que a Bíblia dá, que você pode praticar ato de amor. Em primeiro lugar, compartilhar o que tem. Romanos 12, 13 diz o seguinte: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique hospitalidade. Eu quero frisar novamente isso. Compartilhe o que vocês têm. Deus não pede o que não nos dá. Deus não vai pedir para você dar uma oferta se Ele não deu dinheiro para você. Deus não vai pedir para você dar dízimo se você não tem salário. Deus não vai pedir que você ajude alguém se você está carente, você está precisando de ajuda. Deus não pede de nós o que nós não temos. Ele diz, olha, ajude, tá, nas necessidades com aquilo que você tem. O que você tem que você pode ajudar alguém? De repente você está passando, você vai encontrar alguém que você não conhece, mas aquilo para você é fácil de ajudar. Eu vejo aqui no bazar tantas pessoas trazendo roupas, tantas coisas que são bênçãos. Os adolescentes estão fazendo movimento, os embaixadores estão fazendo, as mensageiras também, trazendo coisas para ajudar pessoas. Coloca no bazar um preço bem baratinho, está ajudando. Às vezes não pesa, pelo contrário, até limpa, né? O guarda-roupa. Desapega. Desapega aquela roupa que quem sabe vai vir outra melhor, não é? Aquela que você está sonhando. Não estou aqui abusando não, né? Mas percebe, dê aquilo que você tem que é fácil para você. Agora, outra maneira de você fazer boas obras é você abençoar pessoas. Olha o que Paulo diz aí no capítulo 12 que eu estou seguindo. O versículo 14 ele diz o seguinte: abençoem aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Abençoar alguém é você ajudar alguém. E ele diz, abençoe aqueles que perseguem você. Abençoe, não o amaldiçoe. Irmãos, amaldiçoar é desejar o mal. Quer um exemplo de maldição? Fofoca. Quando você fala mal de alguém, você está proferindo o quê? Uma maldição, falando mal de alguém. Você está julgando alguém. Faça um bem. Pare de amaldiçoar pessoas, de falar mal de pessoas. Outro exemplo, promova a paz. Romanos ainda, percebe, estou seguindo Romanos capítulo 12, o versículo 17, 18, 19 diz: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não retribua o mal por mal. Irmãos, as nossas reações, às vezes, muitas vezes, transmitem maldade. Talvez você não faça o mal propositalmente, mas se alguém provocar você, você vai reagir de forma negativa e vai fazer o mal. E essa é uma estratégia que o inimigo faz. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. E às vezes o inimigo joga alguém para provocar você, para que esse mal nasça dentro de você. Porque nós reagimos contra o nosso inimigo, reagimos mal. E logo nós nos tornamos malignos, nós nos tornamos maus também. Então ele diz, olha, não busque vingança. A vingança é o desejo de cumprir a justiça com as próprias mãos. E quando você faz isso dizendo, Deus, eu não confio que o Senhor vai me defender, eu não confio que o Senhor vai fazer justiça, então eu vou fazer a justiça do meu jeito. Ou seja, você parou de confiar em Deus. Ele diz, busque a paz. Dentro do possível, seja pacificador, porque Jesus é um pacificador, é o príncipe da paz. Nós somos mensageiros da paz.
Então faça esse ato de bondade, levando a paz para as pessoas. Agora, eu quero retomar Romanos capítulo 12, quando ele fala que nós devemos, então, ajudar os nossos inimigos. Eu quero focar uma coisa interessante ali, que é ajudar nas necessidades básicas. Romanos 12, 20 e 21, relendo, diz assim: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Olha que interessante, ele está falando de necessidades básicas. Não é só seu inimigo. Quantas e quantas pessoas estão com suas necessidades básicas em falta? Necessidade básica é comida, sim, bebida, mas é emprego, é transporte. Não adianta a pessoa morar longe e ter um emprego em outro lugar e não ter como chegar lá. Nós estávamos procurando uma parceria com o Alto Comissariado da ONU para hospedar venezuelanos aqui, e fomos buscar algumas propriedades, um projeto, fomos procurados para isso, e nós conseguimos uma propriedade, fica um pouco distante do centro urbano, fica mais ou menos uns 1.000 metros, se não me engano, de um ponto de ônibus. E o Alto Comissariado não aceitou. Ele disse: como é que vocês vão colocar ali? Eles, para morarem, eles terem que andar esse tanto para pegar um ônibus. Eles não aprovaram. Falta de mobilidade. Isso é necessidade básica. Estudo, saúde, necessidade básica. Ajude pessoas em suas necessidades básicas. Eu quero agradecer porque nós distribuímos um currículo essa semana passada, e alguém recebeu o currículo e já deu emprego para a pessoa. Obrigado. Você fez um ato de amor, você fez um ato de bondade. Você podia ajudar e você ajudou. Irmãos, há tantas coisas que nós podemos fazer. Eu quero concluir lembrando então disso, que o nosso Deus é um Deus bondoso. E Deus nos fez para fazermos boas obras. Você nasceu para isso. Deus diz: cuide de tudo. E do próprio ser humano, ninguém é bom. Não é bom que o homem esteja só, vamos cuidar uns dos outros. Fazer boas obras não para você receber recompensa, mas como resultado daquilo que Deus colocou, do amor de Deus. Exige persistência. Deixa-me dizer uma coisa, como aquela viúva que o texto diz que estava orando pedindo que Deus ajudasse, neste momento, em vários lugares, pessoas estão orando pedindo: Deus me ajuda, eu preciso de ajuda. Neste momento, talvez aqui neste auditório, pessoas estão orando: Deus, eu estou precisando de ajuda, me ajuda. E sabe onde está a resposta? Está em você. Você é a resposta para a oração de muitas pessoas. Muitas pessoas estão precisando daquilo que para você é tão simples. Você pode simplesmente ajudar. E você tem que dizer ao Espírito Santo: me dê a oportunidade de fazer atos de amor. Porque o mesmo Espírito, o mesmo Deus que está interpretando, recebendo essas orações, Ele está na sua vida. E de alguma maneira, o milagre vai acontecer, vai conectar essa pessoa a você. Mas você precisa dizer ao Espírito Santo: me ajude a ter essa benignidade, a ter essa bondade. Me ajude a ter um caráter bom. E me ajude então a praticar isto. Eu quero terminar o culto neste domingo diferente. Nós sempre trazemos aqui à frente quem está precisando de ajuda. Então, se você tem necessidade, ore ao Senhor. Venha aqui à frente. Mas eu quero também que venha aqui à frente quem está disposto a dizer: Deus, se há pessoas precisando de ajuda e eu posso ajudar, eu quero ser um instrumento para ajudar pessoas. Eu quero praticar ato de bondade nessa semana que inicia.
Nós vamos cantar uma canção que os nossos músicos prepararam, o Francisco preparou, que fala exatamente disso. Que fala: Deus, eu quero ser, onde eu chegar, eu quero ser as mãos do Senhor, eu quero ser os seus olhos, eu quero ser os seus pés, eu quero ser a sua boca. Então, será que você está pronto para fazer isso? Porque se você fizer, Deus vai colocar na sua vida, no seu caminhar, alguém caído para você ajudar. Porque você disse: Deus, eu estou pronto para fazer isso. Não pode acontecer isso acontecer e você passar ao longe. Você está pronto para isso? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção. Francisco vai nos conduzir nesta canção. Se você tem necessidade, fala: Deus, eu estou precisando disso, me ajude. Vem aqui. Mas se você também está disposto a ser um instrumento para a resposta de orações de muitas pessoas, vem aqui, diz: eu quero ser, Senhor, um instrumento. Lembra, o bem tem que ser rápido, não pode perder a oportunidade. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Ó Pai, diante do teu altar estão pessoas trazendo suas necessidades. Mas Pai, diante do teu altar estão pessoas também dizendo que querem ser instrumentos para abençoar vidas, Senhor. Ó Espírito Santo, conecte as pessoas. Que durante a semana, Senhor, essas pessoas com suas necessidades sejam atendidas, Senhor. Coloque pessoas para ajudá-las, Senhor. O Senhor usa a gente para ajudar a gente, sempre foi assim. Mas, Senhor, durante a semana, esses que estão se colocando em tuas mãos para ser bênção, para fazer o bem, conecte-as com pessoas que estão precisando, que estão pedindo ajuda ao Senhor. E Deus, que o nome do Senhor seja glorificado nessas pessoas que se tornarão seres humanos melhores e melhorarão o nosso mundo. Nós pedimos isso no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.